Vejamos Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Em Miqueias 5,2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança com corpo físico. Alguns líderes cristãos, ou os líderes cristãos, dizem que a profecia de Daniel se cumprirá nesta época. Mas o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 13, que as leis e os profetas haviam se cumprido até João. Portanto, esta profecia de Daniel 7,13 estava se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. Agora, as duas profecias do Novo Testamento, Apocalipse 1,7 e 12,5, o próprio Jesus é que profetizou estas profecias acerca da segunda vinda do Messias. E, portanto, Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como nós vimos anteriormente em Apocalipse 17,15, o termo águas simboliza ou refere-se a povo pecador, e nuvens refere-se a povo purificado, a povo santo. Quando Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens, está se referindo que o Messias virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, e que todo olho veria, porque ele viria fisicamente. Em Apocalipse 12,5 diz, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Portanto, a primeira profecia de Apocalipse 1,7 profetizará, se cumprirá simbolicamente. E a profecia do Apocalipse 12,5 se cumprirá literalmente com o Messias nascendo em corpo físico. Vejamos os 3 ciclos idênticos de 2000 anos. De Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão a Jesus mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais são mais 2000 anos. Este paralelo histórico são 6.000 anos bíblicos decodificados, revelados à humanidade pelo Senhor do segundo advento. Vejamos, de Adão a Abraão foram 2000 anos. Ocorreram 6 períodos subdivididos neste período de Adão a Jacó. Isso está decodificado segundo a Bíblia Sagrada. E de Abraão até Jesus foram mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais foram mais 2000 anos. Vejamos o paralelo histórico. E de Abraão até Jesus ocorreu um período de 2000 anos. Como o povo judeu não acreditou em Jesus, a providência teve que ser estendida. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram períodos para preparar novamente um povo para receber o Senhor do segundo advento. Portanto, nesses 2000 anos de Abraão até Jesus, foram 6 períodos. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram mais 6 períodos idênticos aos 2000 anos de Abraão até Jesus. Portanto, antes que recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de 400 anos de preparação. 400 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias veio profetizando, dizendo que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias, e depois da profecia de Malaquias, 400 anos, o Senhor Jesus veio à terra com corpo físico. Portanto, Jesus nasceu por volta do ano de 1930. Portanto, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de preparação de 400 anos. Antes da vinda do Messias,
por volta de 1530, veio o profeta Malaquias. E 400 anos após a profecia de Malaquias 4:5, Jesus nasceu como uma criança. Jesus veio com corpo físico, por volta de 1930. Portanto, hoje, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que se estabeleça um período de 400 anos. E esse período iniciou-se com Martim Lutero, com a Revolução Religiosa de Martim Lutero em 1517. Portanto, de 1517 a 1917 foram 400 anos. Se antes que recebamos o Senhor do segundo advento é necessário um período preparatório de 400 anos, esse período finalizou em 1917. Portanto, de 1917 a 1930 é o período providencial preparado para o retorno do Senhor do segundo advento. Se esse período é o período em que nós possamos receber o Senhor do segundo advento, está para acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Me acompanhe, por favor, com muita atenção, esta gravação. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus disse que os primeiros 144 mil de todas as tribos de Israel receberiam o selo de Deus. Em Apocalipse 22:14, o próprio Senhor Jesus disse: felizes aqueles que lavam as suas vestiduras, o corpo físico no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor do segundo advento, para que tenha direito à árvore da vida, para que possam atingir a perfeição. Façamos agora uma conclusão geral. O Senhor Jesus não veio para ser crucificado. Vejamos aqui os itens. Deus enviou 16 profetas de Abraão a Jesus, não para crucificar Jesus, mas para preparar um povo bem disposto para assessorar o Senhor Jesus na sua missão messiânica. Item B, Deus revelou a 8 grupos de pessoas distintas o nascimento de Jesus. O Senhor Jesus condenou a ação de Judas Iscariotes. Se a crucificação de Jesus fosse a vontade de Deus, Jesus não condenaria Judas Iscariotes. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Levítico 24:17, a Bíblia diz: não matarás. Onde foi revogado este mandamento de Deus? O povo judeu atropelaram essa lei e mataram o Filho de Deus. Em Lucas 23:43, Jesus foi para o paraíso e não para o reino dos céus. Jesus pregava em Mateus 4:17 a realização do reino dos céus, mas ele foi para o paraíso. Por quê? Porque o povo traiu, porque o povo crucificou, porque o povo matou o corpo físico de Jesus. Por essa razão, Jesus não pôde enxertar a sua linhagem, a linhagem de Deus na humanidade. Por isso, Jesus disse que estava indo para o paraíso e não para o reino dos céus. Vejamos mais algumas evidências. João Batista foi assassinado. Jesus foi assassinado. O sumo sacerdote Zacarias foi assassinado, pai de João Batista foi assassinado, encontrado morto entre o santuário e o altar. E veja agora, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo André, irmão de Pedro, Cefas, crucificado na cruz de Santo André em Acaia. O apóstolo Tiago Maior foi decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa, em Atos 12:2. O apóstolo Tiago Menor também crucificado no Egito. O apóstolo Judas martirizado na Pérsia. O apóstolo Bartolomeu esfolado em Albanópolis, na província Rússia de Daguestão. O apóstolo Mateus martirizado na Etiópia. O apóstolo Tomé, transpassado, assassinado por flechas enquanto orava. O apóstolo Simão foi crucificado.
O apóstolo Judas Iscariotes se suicidou em Mateus 27:5. O apóstolo Paulo também foi decapitado. Jesus veio para remover o pecado original através do enxerto, como diz em Romanos 11:17, em João capítulo 3, versículo 5, como o próprio Jesus instruiu Nicodemos acerca do renascimento. Jesus não veio para ser crucificado, porque Jesus deveria realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, que é o plano original. E essas 3 grandes bênçãos de Deus devem ser realizadas na terra. Em 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo disse que se o povo tivesse reconhecido Jesus, não o teria crucificado. Em Atos 7:52, os apóstolos disseram que a crucificação de Jesus foi um ato de homicídio e traição do povo. Mais uma conclusão geral: o Senhor Jesus não veio para ser crucificado. Em Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só homem, Adão, que caiu, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para redimir a humanidade através do estabelecimento do plano original de Deus, que é a realização das 3 grandes bênçãos que deveriam ser realizadas no plano físico. Por isso, Jesus não veio para ser crucificado. Mais uma evidência: Jesus realizou apenas uma trindade espiritual. Por esta razão, tornou-se necessária a segunda vinda do Messias. Através da trindade espiritual, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Jesus só pôde estabelecer uma trindade espiritual. Por essa razão, através desta trindade espiritual, Jesus só pôde dar renascimento espiritual para a humanidade. Mais uma evidência de que Jesus não veio para ser crucificado. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus orientou Nicodemos acerca do novo nascimento, que a humanidade deveria nascer da água e do Espírito. Existe em toda a criação a masculinidade e a feminilidade. A masculinidade era Jesus e a esposa de Jesus era a feminilidade, para estabelecer um substancial fundamento de 4 posições e gerar filhos com a linhagem de Deus e realizar as 3 grandes bênçãos de Deus aqui na terra. Em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Para que o Senhor Jesus pudesse ser o Pai eterno, Jesus precisava ter uma esposa, ter filhos. E assim, através desse fundamento original de 4 posições, o Senhor Jesus poderia enxertar a sua linhagem original a toda a humanidade, como o próprio Jesus disse em João 3,5 a Nicodemos acerca do renascimento, através da água e do Espírito, e como também diz em Romanos capítulo 11, versículo 17.